The Walking Dead voltou para sua 10ª temporada e se enganou quem achou que não ia ter vídeo aqui no canal. Muita coisa deve acontecer nessa temporada. Para quem acompanha os quadrinhos e ainda não desistiu da série de TV, essa galera deve estar muito ansiosa para ver a Guerra dos Sussurradores. Enfim, a gente sabe que tem muita coisa aí para rolar. Tem a Michonne saindo, tem a Meg voltando. Bem, vamos falar sobre tudo isso depois da vinheta. A estreia da 10ª temporada de The Walking Dead não foi exatamente tão animadora. Além do episódio não ter sido exatamente um episódio empolgante, né? A gente já teve estreias de temporadas muito mais impactantes. O Glenn que o diga, né? Já que a 7ª temporada teve 17 milhões de espectadores nos Estados Unidos. Back to it. The Walking Dead teve a pior audiência de todos os tempos de uma estreia por lá. Foram só 4 milhões de espectadores dessa vez. E isso, aliás, não só comparando as audiências de estreia, mas de todos os episódios da série. Apesar disso, pra gente também não ficar dando pano pra manga pra haters de The Walking Dead, é importante falar que The Walking Dead segue sendo a série mais vista da TV paga norte-americana. E chegar na 10ª temporada com esse título não é pra qualquer um, né? E também que tem muita coisa que pode ajudar a dar uma justificada nesses números mais baixos dessa estreia de temporada. Primeiro que tem sempre uma galera que assiste depois do episódio. Na temporada passada, a audiência total cresceu 70% depois que foram computados os dados de quem viu até uma semana depois da estreia. E agora a gente precisa considerar ainda a galera que assiste antes, já que lá nos Estados Unidos a AMC liberou o episódio de estreia uma semana antes pra galera que assina o AMC Premiere. Mas enfim, vamos falar do episódio. Apesar do sentimento de desgaste ser uma coisa comum entre a galera que ainda assiste ou mesmo que já parou de assistir The Walking Dead, tem uma coisa muito legal que eu percebi e queria comentar. Sem o Rick, aconteceu uma coisa que os atores e os produtores falaram mesmo que ia acontecer. O protagonismo foi dividido. Durante metade do episódio de estreia, antes da Carol e do Daryl aparecerem, o protagonismo ele ficou dividido entre 3 personagens: Michonne, Aaron e Gabriel. The Walking Dead já foi muito criticada por conta da descartabilidade dos seus personagens negros e LGBTs ao longo das primeiras temporadas. Mas olha que doido, desses 3 personagens que eu citei, 2 são negros e 1 é gay. E vai lembrar ainda que um deles é uma mulher e 2 são deficientes físicos. Eu sempre bato nessa tecla aqui no canal e nas minhas redes sociais e vou continuar batendo. Representatividade importa. Todo mundo pode reclamar de The Walking Dead por trocentos motivos, mas nesse quesito, eles estão mandando muito bem. Dá até um vídeo só pra falar sobre isso, ainda mais olhando pros personagens secundários. Mas enfim, vamos continuar aqui. E vamos comentar uma coisa, aliás, sobre um desses personagens que eu acabei de citar, o Aaron. Tá impossível não notar a semelhança dele na série com o Rick dos quadrinhos. O cabelo, a barba, a mão de metal, o protagonismo. É impossível não ligar uma coisa a outra, ainda mais agora, né, que o Rick tá aí fazendo, sei lá, um tour de helicóptero com a Jades em volta do Cristo Redentor. Ano passado, em umas entrevistas, os produtores falaram que essas semelhanças que já estavam sendo apontadas entre o Rick dos quadrinhos e o Aaron eram pura coincidência. E agora que a série voltou, o Ross Marquand, que é o ator que interpreta o Aaron, também reforçou que era coincidência. Mas né, conhecendo esse elenco, conhecendo esse tipo de produtores, é difícil acreditar que essas coisas são tão ocasionais assim. Agora, focando nos veteranos, eu queria muito falar sobre Daryl e Carol. Eu achei muito divertido o processo de inversão que rolou entre os papéis dos 2 personagens mais antigos de The Walking Dead. No último ano, a gente viu que o Daryl se isolou de todo mundo depois que o Rick morreu, enquanto que a Carol estava vivendo uma vida de esposa e mãe ao lado do Ezequiel. Foi ela que meio que trouxe o Daryl de volta para a civilização, né? Se é que a gente pode falar que ela trouxe alguém para a civilização, já que The Walking Dead é uma série sobre o fim da civilização. E agora parece que os papéis foram trocados. Depois que a Carol perdeu o Henry, né, naquela cena tristíssima lá das estacas, que foi uma reprodução muito legal, inclusive, do que acontece nos quadrinhos, mas com outros personagens, o choque foi muito grande para ela. Perder o filho adotivo não é uma coisa simples, e foi ela dessa vez que se isolou do mundo. A gente ficou sabendo, né, em uma conversa dela com o Daryl, que agora ela passa a maior parte do tempo intocada no mar, fazendo sabe lá Deus o quê. Os sussurradores sumiram e ela disse que não estava procurando a Alpha, mas conhecendo a Carol, que já tacou fogo em um monte de gente por coisa muito menor, eu, risos, não colocaria minha mão no fogo por ela. Agora parece que vai ser o Daryl que vai ajudar a Carol a voltar a ter uma vida normal na medida do possível, né? E cá pra nós, caguei solenemente pro fim do casal Carol e Ezequiel, porque, pelo amor de Deus, gente, a Carol é muita areia pro caminhãozinho do mala do Ezequiel.
Outro ponto da conversa da Carol com o Daryl que pode ter deixado muitos fãs com a orelha em pé foi quando eles começaram a falar sobre a possibilidade de fugir juntos para descobrir o que está acontecendo no mundo, né? Além do que eles conhecem. Levando em conta que meio mundo dos atores já abandonou a série, essa conversa pode ter deixado os fãs preocupados com a possibilidade da Carol e do Daryl saírem também de The Walking Dead. Mas calma, galera. Os dois têm contrato com a AMC para fazer The Walking Dead por mais 3 anos. Então, assim, eu não apostaria em uma saída deles dois. Eu diria, inclusive, que a presença da Carol e do Daryl é uma das poucas certezas que a gente pode ter pro futuro de The Walking Dead, hein? Sorry if I didn't want my best friend to spend her whole life on a boat. Best friend? What are you, 10? Should we have matching bracelets now? Forget it. Pois bem, depois de rever todo mundo, a gente conheceu um pouquinho mais da Alpha, né? O episódio seguinte foi muito focado em mostrar uns flashbacks dela, contar um pouquinho da história dela e principalmente como Alpha e Beta se conheceram. Eu, sinceramente, achei o episódio meio decepcionante do ponto de vista de tudo que vinha sendo falado até agora, né? De que a Alpha seria a vilã mais temível já vista em The Walking Dead. Mas esse episódio expôs as fragilidades dela de um jeito que agora, pra mim, vai ser difícil voltar a encarar ela como realmente uma vilã durona, sabe? O próprio grupo dos Sussurradores me parecia um grupo de vilões com muito mais potencial e agora eu não sei mais se eu boto tanta fé assim neles não, depois de tudo que eu vi no episódio seguinte. Acho que, de todo modo, a gente está vendo os rascunhos se desenhando da Guerra dos Sussurradores, que vai ser pontuada por 2 mulheres traumatizadas pela perda dos seus filhos. Já que, né, a Carol perdeu efetivamente o filho adotivo na mão dos Sussurradores, ele morreu, e a Alpha perdeu a Lydia, que tá viva, mas abandonou a mãe para viver com o inimigo dela. Porque também, né, a mãe dela era louca. Pelo amor de Deus, se tivesse conselho tutelar ainda... Have to be punished. Bitch has to die. Mas o que deve vir agora? A gente viu que a Alpha definitivamente não tá feliz com a filha ter ido embora. Esse papo todo de que a Lydia morreu pra mim há muito tempo é balela. E a gente viu também que se a Carol tava vivendo luto, tentando encontrar paz no mar, tudo isso acabou e o coraçãozinho dela encheu de ódio no momento que ela deu aquela encarada na Alpha. E agora ela tá do jeitinho que a gente gosta. O jeito é assistir os próximos episódios pra ver, né, o que vem por aí. Eu já desisti de tentar adivinhar o que acontece no Walking Dead depois que eles mataram metade dos personagens que ainda estão vivos nos quadrinhos. E, é claro, ficar de olho nas notícias. A gente está esperando também saber mais informações sobre a tal trilogia de filmes que vai mostrar o que acontece com o Rick depois que a Jade levou ele de helicóptero. Aliás, primeiro falaram que ia ser uma trilogia, depois falaram que vai ser um filme só e que talvez façam outros. Enfim, tá tudo muito nebuloso e a produção nem começou ainda, aparentemente. Mas me conta, você tá ansioso por esses filmes, pra rever o Rick, pra entender o que tá acontecendo com o xerife? Coloca aqui nos comentários, ó. Coloca também o que você tá achando desse retorno de temporada, se você gostou, se você não gostou. Põe comentários, críticas, sugestões. Quando a Meg voltar ou quando a Michonne sair, eu devo voltar aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês. Até lá, beijo e fica de olho no canal que sempre tem coisa massa.